Mas aí, tipo, eu lembro, você veio pro Minu Day e tal, acho que era 19 isso, se não me engano, não vou lembrar agora. 19 19, foi o mês Que a gente fez a ação que a gente fez a ação lá de juntar, tipo, todo mundo em casa, né? Juntou todo mundo na Minu Bar em casa ali, tipo, os influencers, jornalista, Uhum. galera de não sei o que pra juntar com os autores, entrevistar, fez aquele diazinho ali. Enfim, então foi essa vez que o Bruno veio, isso, 2019. E aí eu lembro, cara, tipo, tava depois assim, eu tava só. Você ficou lá em casa e tal, e eu tava vendo seu. Eu fui justamente ver seus cadernos. Eu falei, caralho, velho, tipo, eu comecei a passar assim. Tipo assim, cada página era meio que um character designzinho, assim, ou às vezes eram estudos aprofundados do mesmo personagem. Então, eu falei, caralho, velho, ele não para mesmo de desenhar, tá ligado? Tipo, o Bruno é esse tipo de desenhista, tipo, é o cara que desenha o tempo inteiro, tipo. Eu erro. E eu lembro de falar isso, tipo, eu saí pra comer, eu voltei e estava desenhando a porra do caderno, cara. Eu falei, vai tomar no cu. Eu resolvo todo o desenho no sketchbook, eu consigo ver no sketchbook o que funciona e o que não funciona, né? E aí eu tento corrigir. Bom, eu tento reproduzir, é muito, muito maluco isso, porque eu realmente me copio maior e com mais detalhes e tudo Aquelas mais. assim, eu faço um papel quadriculado, porque aí sabe aquele negócio de sei. tiazinha que vai botando. Não chegou a Eu não tanto, faço ideia como faz isso. mas é mais ou menos isso, assim. Eu consigo identificar o que não funciona no sketch pra reproduzir no... Não, mas isso é uma coisa Você acha que você que eu perde alguma coisa, às vezes, ou não? Perco bastante. às vezes tem uma coisa bastante gestual, isso que eu ia falar. Sempre eu acho que dá pra perder também. gestual, porque quando você tá desenhando, você tá mais livre. Depois você tá tentando reproduzir uma coisa que você já fez. E aí... Às vezes a verdade é que, tipo, o desenho funciona porque ele tá errado quando você faz ele no thumb também. Tipo, aí você vai tentar fazer e você vê que não dá. Mas você fala, mas ele tá bom. Mas aí é você que erra o desenho. O Bruno, ele sabe perspectiva, Anatomia, anatomia. não, o Bruno não erra, eu sei. Mas é que meu desenho também, ele Errado, né? é meio esquisito, assim. Ele é meio errado, ele é meio errado, assim, mas é propositalmente errado. Dá pra Por exemplo, ver. eu fui fazer esse... Ele tá falando da capa do Batman. E o Grandpa, ele bota muito detalhe, né, no negócio. Eu faço meus personagens têm a perna longa e o tronco curto. E ele botou muito detalhe no torso. Ai, E fudeu. aí me fudeu, Acabou. porque eu tive Design que destruiu o seu desenho. diminuir tudo. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Tem muito detalhe pra encaixar um outro estilo que não é no meu estilo, né? Se eu tivesse feito várias coisas na perna, ele tava salvo. mas ele botou um Essa parada da perna é sempre uma das primeiras coisas que as pessoas falam no teu desenho, né, cara? Tipo, Guto Rafael, por exemplo. o Guto Rafael sempre fala disso. Mas quando a gente tava conversando com o Grandpa, mandei vários sketches pra ele, né? E alguns deles o personagem tava ajoelhado, é o Batman em cima do prédio, então às vezes ele tava cocorado e tudo mais, assim. Cara, o personagem tem que estar de pé, porque... É a porra sim, do teu desenho tem a seu perna exatamente, gigante, né? um chamariz do teu desenho é As pernas. as pernas longas. Eu falei, é verdade, tudo bem. Aí eu fiz o personagem de pé. Mostra o teu... Exatamente, né? Mostra essa perna. São as duas coisas que a galera mais fala, tipo, é a parada da perna, não sei o quê. Só que pra mim, tipo assim, eu sempre tenho um tilt quando isso acontece pelo seguinte, tipo, geralmente quando eu vejo o desenho de alguém e o desenho tem distorção anatômica, se o desenho é coerente, pra mim não tem distorção anatômica. Funciona, né? Então sempre alguém fala, tipo, pelo desenho do Bruno tem os personagens com a perna longa, não sei o quê. Eu falo, hã? Aí depois eu penso, tá, de fato tem perna longa. Tipo, sei lá, o Jaime Hewlett também tem a perna longa. Mas foda-se, porque funciona. Pra mim, quando eu penso no seu desenho, é tipo assim, a primeira coisa que me vem é, tipo assim, elasticidade, tá ligado? Então, tipo assim, tudo é dinâmico. A gente tava até falando, tipo, o Black Orion tem umas... O que a gente tava falando? A gente tava falando do... Meio que da parada de ter o Paul Pope como influência, mas tem uns lugares que parecem muito mais, tipo, Christopher Blaine, é mais europeu, assim, não sei o quê. Ele tem essa parada, tipo, as composições são mais elegantes, tipo, os takes são mais horizontais, tipo, não sei o quê. Só que tudo parece que é sempre... Não sei como descrever, cara. Parece que tá tudo sempre pulsando, assim, sabe? Tipo, parece que tá tudo meio com vida. Eu não sei, tipo... Eu sempre tenho a impressão que muito disso vem de quando você finaliza o desenho. Apesar do desenho tá plotado. A parada que eu ia te perguntar, na real, 100 horas atrás, era se tu sempre tinha trabalhado pra pelo menos uma vez em algum programa a gente fazer uma pergunta técnica específica, que a gente sempre esquece, fica só perguntando. É se tu sempre tinha trabalhado com pincel, tá ligado? Aliás, com caneta pincel, né? Acho que você usa caneta pincel no Eu pincel. uso caneta pincel. Eu usava pincel, aquele Winsor e Newton, Que todo mundo... que todo mundo Série usa. 7, a série 7, Sete. a tradicional e tudo mais. Eu comecei usando isso. Mas é muito curioso, uma vez eu acho que eu falei com o Edu Medeiros, ele me fez uma pergunta meio parecida, assim, falando que meu desenho era muito diferente quando a gente se conheceu. Eu conheci o Edu em 2010, 2008 mais ou menos. E aí... Nessa época eu fazia muito desenho de observação em sketch usando caneta, essas canetas Unipen e tal. E aí o desenho, ele é muito diferente, né? Sim, muito. Desenho de observação rápido e tal, e caneta e tal. Quando eu comecei a distinguir o meu desenho, eu falei assim, olha, eu não quero usar caneta, eu quero usar o pincel. Aí eu optei primeiro pelo pincel. Os desenhos que tu me mostrou desses que eram de caneta, eles parecem outra pessoa desenhando. É verdade. Não parece uma questão de arte final, assim, eles têm mais Parece um que o detalhe mais pensamento- realista, assim, e tal, O desenho tipo... parece que mudou quando você começou Parece que era a mais usar o pincel. naturalista, sei lá, tipo... Porque essa época aí dos desenhos que eu te mostrei, era uma época que eu tinha acabado de entrar na faculdade. E eu fazia muito desenho de observação. Assim, tipo, e eu sempre desenhei, isso era um problema que eu tô tentando não tratar, mas é uma coisa assim... Sempre desenhei, isso é um problema que eu tô tentando tratar.
Não, mas o meu desenho, ele sempre foi muito baseado... Ele não era caricato, ele era um desenho mais realista possível, saca? Era sempre baseado com foto, com... Mas eu tô falando disso uns quase 20 anos atrás. Eu acho que ninguém nunca viu esse desenho. Ninguém nunca viu esses desenhos, então... Mas é uma coisa assim, ele começou com desenhos realistas, em lápis e degradê, sabe? Pra ser algo quase fotográfico. Então eu passei muito tempo desenhando isso, com referência de foto. Quando eu entrei na faculdade, eu tive digamos, não um embate, mas uma troca de ideias. Falando, olha, por que você não tenta desenhar de outro jeito? Você não precisa desenhar assim, né? Naturalista. Não precisa... Até porque você tá desenhando com base em foto. Você não consegue fazer um retrato de Sim. alguém. É bem difícil imaginar Exato. o seu desenho não estilizado, mas, cara. assim, Tipo, quando você é tenta o fazer um retrato de oposto do que é o seu alguém em desenho, fotos, assim. geralmente fica uma bosta, né? Assim, realisticamente... Ao vivo é mais difícil porque tem Sim. menos tempo. Mas Sim. quando você tem uma foto, você pode passar 20, 30 horas Claro, numa claro, foto, claro. porque a foto não muda, né? Sim. Então, você consegue mais... Agora, quando tem, sei lá, 2 minutos pra desenhar uma pessoa, tem que ser algo bem rápido. E aí o lápis... Aí eu comecei a usar caneta e tudo mais. Então, quando eu conheci o Edu e a gente conversou sobre isso, algum tempo depois, O Edu, esse era o que é tipo... o Edu Edu Medeiros? Medeiros, Ah, Edu tá. Medeiros, é. Esse era o tipo de desenho que eu tava fazendo na época, que era... Lembrava muito um desenho do Rafa Coutinho, saca? Que era uma coisa só Tô ligado. contorno, Bem mais só soltão, canetinha, assim, que era um desenho de observação que eu fazia. Uhum. É, eu vi alguns desenhos mais ou menos nessa linha. Eram bem bonitos os desenhos, super elegantes e tal. E Mas não tem nada a ver com isso com o seu agora. desenho de agora, assim. E aí, quando eu comecei a querer distinguir o meu desenho, eu achei, falei, olha, eu não quero usar caneta, eu quero usar pincel. Pincel eu acho mais bonito. Eu acho que eu tenho mais coisa a trabalhar com pincel. É uma ferramenta que mesmo que uma só individualmente, dá pra usar vários pincéis e tal, mas tipo, mesmo que uma só individualmente, você meio que ganha um universo. Eu assim, gostava disso. Aí quando eu optei pelo pincel, o meu desenho a lápis, ele ganhou outra cara, né? O meu desenho a lápis, ele é muito diferente do desenho finalizado, no fim das contas, né? Então, as pessoas falam... Eu lembro que quando eu comecei a querer Mas usar o diferente pincel... como, assim? O desenho a lápis da página mesmo? Você tá falando Não, tipo, o meu do desenho- Orion, assim, uma página? É uma página, assim, ele ganha na finalização algo que ele não tem no lápis, que é muito mais volume, sabe? Quando tu tá querendo diferenciar planos e tudo Claro, mais, claro, detalhes e tudo mais. Então ele ganha bastante nisso. Uhum. Que é algo que com a caneta, ela meio que, não vou dizer que deixa tudo uniforme, porque não é exatamente isso, porque tem que trabalhar. Mas quando eu desenhava com caneta, ele ficava, eu tinha dificuldade de diferenciar planos, né? Total, digamos assim. essa parada pra mim é uma das principais de finalizar com pincel, assim, tipo, é justamente separar plano, dar Exato. profundidade e tal. E o pincel, ele tem um negócio que eu aprendi a usar mais e mais, mas é aquela coisa que ele permite uma mancha quase abstrata, né? Sim. Uhum. Quando tu quer fazer que a caneta não permite. Tu vai ter que usar uma achura, uma coisa Sim, assim. sim. Ele é sozinho às vezes dá um... Exatamente. Uma vez que tu dá trabalha com ele, ele consegue fazer algo abstrato que preenche a página, mas sem necessariamente ser muito preciso. E a caneta, ou você é preciso, ou fica uma bagunça, né? Digamos Sim. assim.